Ladies and gentlemen, senhoras e senhores. Isso eu não sei o que é, tá em japonês aqui, pessoal. Preparado, Nath? Jean? Preparado. Comunicar com o meu cliente pós-pedido, pós-faturamento. Opa. Você está só esquecendo um detalhe. Representante antigo, o tirador de pedido, já não tem mais espaço no novo mercado. Eficiência, a gente está falando inteligência artificial. O programa, essa produção tá ficando cara, hein? Tá preparado, Jean? É, Nath. E o clima tá esquentando aqui, hein, Matheus? Quantas vezes você foi em alguma loja e falou pro vendedor, só tô olhando? O Matheus vai me ajudar a mediar esse debate? Se der briga, a gente separa, fica Com tranquilo. certeza. O que torna o representante, novamente, muito importante em todo esse processo. Mas eu acredito que ele toma anabolizante com as ferramentas digitais. E aí provocou, hein? Eu Aí pegou concordo. pesado. Ô, Henri, tem antidoping aqui? Hoje, debates no ringue, digital versus físico, principalmente na questão do representante comercial. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores. Isso eu não sei o que é, tá em japonês aqui, pessoal. E do meu lado direito, ele que é casado com Jussara, pai de Tayla e do Peter, tem afinidade em gestão de projetos, planejamento estratégico e formação de equipes. É apaixonado por vendas e experiência do cliente. Hoje é gerente de tecnologia, projetos estratégicos, e-commerce B2B na empresa Elian. E vem aqui defender o autoatendimento do lojista. Com vocês, Jean! E do meu lado esquerdo, ela é cofundadora da Deepfire AI, vendas, inovação, alta performance. Construiu uma carreira internacional, atuando em gigantes globais no Brasil e em Nova York, com passagens pelos Estados Unidos. Ela foi convidada a integrar o time da Unilever e participou de campanhas icônicas. Mas foi nas trincheiras das vendas que Nathalie realmente brilhou e alcançou o top 1 em vendas e lideranças de equipes comerciais. E se destacou em um dos canais remotos mais inovadores da empresa. Hoje, cofundadora da Deepfire AI, ela lidera com uma revolução. Está colocando inteligência artificial no bolso dos vendedores, entregando insights estratégicos em tempo real e transformando pessoas comuns em verdadeiros super vendedores. Se o tema é vendas, performance é o futuro com IA. Prepare-se, Nathalie tem muito a compartilhar. E hoje ela vem aqui defender o empoderamento do representante comercial. Com vocês, Nathalie! Que nome difícil de falar, gente. Weintraub. Como que é, Nathalie? Weintraub! E agora, mediando esse debate, ele que é casado com Helena, pai de Liana e do Romeu. E quando não está falando de tecnologia, está mergulhado no mundo do automobilismo, dos games ou do universo nerd em geral. É sócio-diretor da Geovendas, uma das empresas que mais vem transformando o jeito das marcas se conectarem com seus clientes. Com uma visão prática e humana, ele une tecnologia, gestão e paixão por resultados. Hoje, com 1,76 m de pura gostosura,
de altura, ele pesando o suficiente. Deixa pra lá. Ele, com vocês, Matheus Bassi! E junto com o Matheus, ele... Deixa pra lá, pessoal. Quando tiver o aumento eu falo. Bom, então fica com a gente que o debate hoje no ringue está... Bem-vindos a mais um Têxtil Show. Hoje, debates no ringue com um assunto que a gente sempre discute aqui no programa, que é a questão do digital versus físico, principalmente na questão do representante comercial. Então, no programa de hoje a gente vai debater esse assunto, mas antes eu gostaria de agradecer os parceiros que dão show com a gente aqui todas as semanas, que são a Epson do Brasil, Audaces, Brand Têxtil, Gel Vendas, Punch Master, Grupo Febratex, Fespa do Brasil, Future Print, Busca Têxtil, Camisetas Rápido e Aeropostale. Estão preparados? Preparados, Nathalie? Super preparados. Jean? 100%. Inclusive, queria agradecer a equipe do Têxtil Show, a Clau, toda a equipe que nos recebeu muito bem e trazer um pouquinho do mundo digital para a audiência aqui do Têxtil. Boa, vamos acompanhar isso. O Matheus vai me ajudar a mediar esse debate, certo, Matheus? Se der briga, a gente separa, fica Com tranquilo. certeza. Bem-vindo, viu? Quero aproveitar para também agradecer a recepção, a Têxtil Show, Gel Vendas, Deepfire AI, todos vocês que nos receberam muito bem aqui. Vamos ao primeiro tema de hoje, que é experiência do cliente. Tá preparado, Jean? É, Nath. Sentiu uma provocação aí, hein, Jean? Ó, Matheus, olha que vem por aí. O Henry trouxe um time de peso pra gente, hein? Pois é. Então, olha só, a gente está falando aqui de experiência do cliente, né? Tem alguma coisa melhor do que ser atendido por um ser humano caloroso? Eu queria te fazer uma provocação, Nath, já começando bem. Quantas vezes você foi em alguma loja e falou pro vendedor, só tô olhando? De fato, eu fui algumas vezes, mas aqui a gente está falando de um vendedor que está oferecendo uma ajuda, agregar valor, não um vendedor que incomoda. Então, a gente, quando fala de experiência do cliente, a gente pensa muito em como elevar esse momento, essa experiência. E nada mais poderoso do que ter um vendedor com ferramentas digitais potentes em sua mão para trazer a melhor experiência para aquele cliente. Seja entendendo do que ele gosta, seja entendendo do passado, de compras anteriores, enfim, ele empoderado com informações relevantes para trazer uma experiência humanizada, porém potente, tecnologicamente, para fazer a diferença. Realmente, quando tu traz esse contexto, Nath, faz total sentido. E quando eu penso no digital, quando eu penso no autoatendimento, numa ferramenta, uma plataforma onde o cliente pode se autoatender 24 horas por dia, conectado a uma inteligência de mercado, onde ele pode entender o seu perfil de consumo, onde ele pode acessar toda a galeria de produtos que, eventualmente, o representante não consegue atender ele ao mesmo tempo. Inclusive, trazendo a ideia que a plataforma é mais uma ferramenta para o representante, mais uma ferramenta para auxiliar onde o cliente está, na hora que ele está, na forma como ele quer atender. Por exemplo, um representante que tem uma regional muito grande, que ele precisa fazer um atendimento dentro da coleção, ele, por vezes, não consegue atender. Em média, um representante vai atender entre 30 a 50 clientes por coleção. Pensa que, se o representante for fazer o atendimento durante aquela rota, o cliente, porventura, não está com algum problema, não pode atender o representante naquele momento, o representante praticamente vai perder a venda. Como é que tu traz uma solução para essa situação? Então, na verdade, é muito importante a gente entender, novamente, do representante, do que a gente está falando. Então, existem vários tipos de representante, né? E isso vai do comportamento humano. A ideia da tecnologia é justamente elevar, né? Trazer, empoderar,
né, esse representante no sentido de, se ele perde né, uma visita ou se ele passa e a pessoa não está, que ele, de alguma forma, registre isso para entrar em contato depois, que a própria ferramenta ajude esse representante com esses pontos, essas lembranças, né? E que ele consiga registrar. Então, na verdade, hoje a tecnologia está muito a favor do representante. Então, essas situações elas podem hoje ser contornadas com justamente essas ferramentas. Claro, se a gente está falando especificamente do físico, né? Sem nenhum tipo de ferramenta, né? Papel e caneta, versus uma tecnologia onde se pode ir e pedir, é uma outra situação, porque, de fato, existe uma facilidade em você ir fazer um pedido, né, como lojista, só que você não vai ter um atendimento com aquele olhar de como te ajudar, né, de como te agregar valor naquele momento. Perfeito, Nath. E aí agora eu já gostei do teu discurso. Uma vez que você está falando que no atendimento eu tenho muito mais oportunidade de simplesmente fazer um pedido para o cliente. Eu sei quase como um consultor de negócio. E o clima está esquentando aqui, hein, Matheus? Sim, Henri. E falando em experiência do cliente, a gente passou agora recentemente por uma pandemia. E ela acelerou muito essa parte de digitalização, o lojista consumindo através do digital, né? Algo que a gente achou que ia levar muito tempo, foi implementado em pouco tempo. Então, eu acho que tanto o que a Nath está falando, quanto o que o Jean está falando, foi muito acelerado a partir da pandemia. Pessoas que eram resistentes a essa digitalização tiveram que se adaptar. E entenderam que é um caminho sem volta e que, na verdade, vem para beneficiar, certo? Concordo com vocês. Na verdade, com a pandemia, a gente teve essa aceleração da digitalização e abriu-se mais uma maneira de comprar ou de vender, né? De qualquer que seja o lado que está o cliente, ou enfim. Então, se aprendeu mais uma maneira, mais um canal de vendas. Só que também se percebeu a importância do papel do representante. Então, foi muito interessante, porque se abriu uma oportunidade e, aos poucos, a gente vai entendendo como esses canais conversam entre si e como a gente torna potente essa combinação. Verdade, Nath? Tome! Principalmente... Calma que eu tô com o olho roxo aqui. Principalmente quando a gente fala que toda a cadeia produtiva, todo mundo sofreu alguma modificação no seu jeito de comprar, no seu jeito de comunicar, no seu jeito de vender o seu produto, seja a vendedora lá na ponta, seja a dona da loja ou o dono da loja, seja o representante, seja a própria indústria. E utilizar as ferramentas digitais para potencializar toda a cadeia de consumo, desde a indústria, desde do pensamento da estilista até propriamente o consumo na ponta do consumidor, do B2C, é essencial com que cada integrante dessa cadeia entenda que as ferramentas digitais vão trazer mais eficiência, mais personalização, mais facilidade para chegar e fazer o seu papel, seja na indústria, seja na representação, seja na própria venda, trazendo um papel de consumidor. Perfeito. A digitalização veio para somar. Vamos para o segundo round, mas antes o Matheus me fez um pedido. Opa! Né? Não sei se vocês querem também. Nath, uma cervejinha. Fui eu. Cervejinha, Matheus. Ô, Henri, tem antidoping aqui? Por enquanto, não. Então Tá também valendo. Tá, quer um? Então vamos lá. Com o uso da tecnologia. Atenção. Ó. Gostou, né? Sensacional. Gostou, Janzito? Esse programa, essa produção tá ficando cara, hein? Aliás, fica a dica aí para você, né, cervejeiro, você que fabricante de cerveja, se quiser colaborar com o programa, tá aí, estamos à disposição. Vamos para o segundo round. Preparado, Nath? Jean? Parado. Segundo tema, eficiência e agilidade no processo de compra. Bora lá. Eficiência, a gente está falando de inteligência artificial. Certo? E quando a gente pensa em representante e tecnologia, maravilhoso a gente poder colocar na mão do vendedor uma tecnologia com inteligência artificial para empoderar. Então, a gente traz para ele o empoderamento para que ele possa fazer uma venda melhor para aqueles clientes. Então, quando a gente pensa em inteligência artificial, por exemplo, e ferramentas desse tipo, a gente está trazendo eficiência lá na ponta. O que você Em acha? nenhum momento, a Nath descarta o papel do representante, certo, Nath? Perfeito. Eu acho que o representante tem seu papel,
sempre vai ter e nunca vai ser descartado. O representante, ele se transformou durante o tempo, a gente estava conversando nos bastidores, né, Henry? Antes, tirava papel, mandava por carta, eventualmente por telefone, depois por fax. Usasse fax, né? Fala a verdade. Eu não usei, não é do meu tempo, mas eu sei o que é. Aham, sei. Depois computador, agora mobile, com toda a opcionalidade que a GeoVendas nos traz para vender. E quando a gente fala de autoatendimento, uma plataforma onde o cliente pode se autoatender, não falo somente autoatendimento de compra, mas ele também pode entender o perfil dele de limite de crédito, ele pode baixar os catálogos, ele pode baixar imagens que ele pode depois utilizar nas suas redes sociais, ele pode fazer algum tipo de sugestão, reclamação, sugestão de melhoria, fazer um processo de devolução que, porventura, antes ficava muito moroso, tem que esperar o representante passar na sua região, entregar as peças, mandar via correio. E tudo isso é eficiência, né, Henry? Concorda? Concordo. Tudo isso é um tempo a menos que eu estou tirando do cliente, porque a gente sabe, nessa vida corrida, o nosso cliente na ponta quer vender. E, eventualmente, ele vai fazer todas essas atividades numa segunda-feira chuvosa, no final do dia, num sábado, num domingo, porque a gente sabe que a grande maioria dos nossos lojistas são de pequenos e médios empreendedores. Então, no final do dia, ele está muito preocupado em vender e pagar os boletos dele. Você acha que o digital ele consegue atender com a mesma eficiência naquelas demandas urgentes, por exemplo, que às vezes o representante pode acelerar esse processo? E não falando só da parte de atendimento urgente, mas o representante também pode estar utilizando essa ferramenta, essa tecnologia, para estar estendendo o ótimo atendimento que ele já faz hoje presencialmente. Porque muitas vezes, por conta do território ser muito grande, fica inviável para que ele esteja fisicamente em todos os pontos de venda. Então, ele pode acabar atendendo muito mais clientes com o mesmo engajamento, com a mesma qualidade, através do online, através da venda assistida, por exemplo. É muito bacana isso. Na verdade, se a gente olhar de uma forma mais estratégica, né, toda essa parte de inteligência artificial, de digitalização, ela trouxe o maior benefício que a gente poderia esperar, que é o quê? Você, hoje, geralmente era o atendimento humano 1 para 1. Né? Então, eu consigo atender muito bem uma pessoa. Mas a inteligência e a digitalização conseguem fazer 1 para milhares. Então, esse mesmo atendimento personalizado consegue ser feito para várias pessoas, e esse é o bacana, de uma forma personalizada. Onde isso afeta, né, como isso ajuda o representante? Muitas vezes ele tem uma carteira muito grande de clientes para atender e, de fato, como vocês falaram, não consegue atender todos naquele mês. Hoje, com essas ferramentas, ele consegue ver onde está a maior urgência, quem está com falta de estoque, quem está com maior necessidade, e trazer essa necessidade antes que o cliente levante a mão. Perfeito, Nath. E você vê que também... deixa eu só... E ele quer mais! Quer mais! Não acabou. Deixa eu contextualizar. Ajudando o representante, não somente se ele quiser ativamente ou se o cliente quiser ativamente, mas ajudando dentro de um processo de gestão do relacionamento com o cliente, um CRM, que não é software. CRM é qualquer tipo de relacionamento ou controle que você faz para o teu cliente, para a tua gestão de carteira. O pedido que o representante tirou com o cliente, um dia depois, pode vir uma foto para o cliente de todas as referências que ele baixou para ele postar na rede social. Algum tempo depois, pode programar para ele receber um vídeo da estilista que pensou toda a campanha e ensinar a vendedora dele como vender mais e melhor. Pode, posteriormente, receber informações sobre a região dele, quem mais compra, quem menos compra, como estão os concorrentes deles. Terceiro round, escalabilidade e custos operacionais. Agora é minha vez, hein, Henry? Quando a gente fala sobre atendimento humano, a plataformas de atendimento online perdem de feio para o representante. Mas agora, quando eu falo de escalabilidade, o representante perde feio para uma plataforma online, né?
E agora, com as novas plataformas e o custos reduzindo cada vez mais, como, por exemplo, o B2B da GeoVendas, conectado praticamente com todos os ERPs do mercado, a gente tem um custo baixíssimo para fazer o autoatendimento do cliente, para mim poder ter um e-commerce, ter uma plataforma que se comunique com o cliente e também que comunique com os meus dados internos do meu ERP. Bacana, bacana. Na verdade, quando a gente fala de escalabilidade e eficiência, é aí que a inteligência artificial brilha. Por quê? Porque é justamente a vantagem, né, de ter aí dessa parte digital. Isso pode, de fato, ajudar os representantes. Como? Hoje, o representante, como a gente falou anteriormente, ele não consegue dar o mesmo atendimento, com o mesmo nível de personalização, né, e de cuidado para todos os clientes, devido a uma carteira grande que ele tem de clientes para atender. Justamente aí que entra a inteligência artificial para trazer essa personalização para todos, né, todos os clientes, porque ele traz o entendimento ao longo do tempo para esses clientes. Então, ele ajuda a eficiência do representante na carteira que ele tem. E, obviamente, conforme ele vai prospectar mais clientes, também vai ajudar, mostrando quais são leads quentes, né, para que ele perca menos tempo. Então, nesse quesito, ele ajuda bastante na eficiência. E, claro, quando a gente fala de ferramentas para você conseguir escalar de uma forma grande, a gente pensa assim, em ferramentas que podem ser associadas, como, por exemplo, né, atendimentos em escala, né, para suporte ao cliente, esse tipo de coisa. Mesmo compras, né, no e-commerce também podem facilitar aí para o representante. Soluções, inclusive, da GeoVendas, né, Matheus? Sim, é muito importante, além de escalar, né, aumentar a minha carteira, manter a rentabilidade dela. Porque muitas vezes a gente vai acabar usando a tecnologia a favor de captação de leads, para crescer a minha carteira, mas e os meus clientes que eu já tenho? Eu tenho que mantê-los aquecidos, eu tenho que mantê-los rentáveis, né, fazendo com que eles continuem engajados com a minha marca. E aí o digital, junto com o físico, eles casam muito bem. Porque eu consigo, além de um bom atendimento do representante multiplicado pelas plataformas digitais, eu consigo trazer para a plataforma digital todo o endomarketing da empresa, todo o marketing feito para aquela coleção e transmitir sem intermediário. E através da plataforma B2B, ele consegue transmitir para o lojista, para a ponta, tudo aquilo que ele montou e preparou para a coleção de uma forma muito fluida. E esse, inclusive, é o tema do nosso quarto e último round, que é canais de comunicação e interação. Vamos lá. Tá cansado já, Jean? Nas cordas. Jean tá quase na lona já. Mas a discussão tá boa. Acho que agora eu vou ganhar. Pensa Sentiu comigo. uma provocação aí, Nath. Opa, será? Vamos com calma, vamos com calma. segura aí, Opa. calma. Quarto round é pesado, Deixa eu me hein? preparar aqui. É a hora. Vamos lá. Dentro da cadência da conversa da indústria, da fábrica, do representante com o cliente, a automação é fundamental. Com uma plataforma de vendas online, eu posso comunicar com o meu cliente, com o meu lead, através de um fluxo de cadência, comunicar com o meu cliente pós-pedido, pós-faturamento. Opa. Você está só esquecendo um detalhe. As pessoas têm dados que comprovam que as pessoas não leem e-mails. Não gostam de ler coisas muito compridas. O que significa que fazer tudo de uma forma automática, mandar e-mails, mandar informações sem ter um representante de fato, você acaba só achando que a pessoa está lendo, você está apostando muito na proatividade da pessoa. E aí pode ser um grande erro, porque você está mandando um monte de informação e a pessoa não está lendo nada. O que torna o representante, novamente, muito importante em todo esse processo. Perfeito, Nath. Ele é importante, ele é indispensável, mas eu acredito que ele toma anabolizante com as ferramentas digitais. E aí provocou. Hein? Oh, mas aí eu pegou concordo, pesado. Aí eu concordo. Aí pegou pesado. Ele precisa tomar essa bomba. Por exemplo, né, se eu tiver uma automação com um representante que faz um mega atendimento consultivo, tratando o lojista como um empresário, olhando todos os temas que rege fazer a gestão de uma empresa, e eu ainda conseguindo introduzir ferramentas digitais, nossa, aí o limite é o céu. Pensa comigo,
Se o cliente gosta mais de áudio, quando eu mando uma mensagem para ele, eu entendo via inteligência artificial que o cliente comunica melhor comigo, ele responde com áudio, ou com foto, ou com vídeo. Eu aprendo isso e na próxima vez que eu vou mandar uma mensagem para ele, eu já mando ele personalizada. Você bateu no ponto perfeito, porque esse é exatamente o que a gente criou. Basicamente, o representante ele tem consigo essa informação de como é que aquele cliente prefere interagir através de áudio, como ele prefere através de mensagem, e toda essa informação volta para a empresa como inteligência, e aí sim faz sentido a gente saber como a gente se comunica com aquele cliente. Para não ser chato também, né? Para não ser chato. Exatamente. Claro. Aquela mensagem que você recebe 1h da manhã de Exato. compre, 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 compre. E às vezes por um canal que você não gosta, né? Que você Exatamente. Não, Então não hoje a gente recebe, consegue não lê, descobrir exatamente. exatamente Da canal. forma como você não gosta, né? Sim. Por mais que eu tenha minha avó que tem 91 anos e que já está super ativa no WhatsApp, dando bom dia às 5h da manhã, pode ser que ela não goste de textão. Eu acho que o que a gente tira dessa conclusão aqui é que tem que saber dosar. Nem tanto lá, nem tanto cá. O importante é a gente se encontrar no meio. Perfeito. Utilizando a tecnologia e a experiência do representante. É juntar esses dois lados de uma forma potente. Perfeito. Bom, fica para mim uma grande lição e dentro dessa brincadeira que a gente fez muito sadia aqui, muito gostosa, a importância que eu tenho que ter de um representante mega capacitado na ponta, que queira fazer sua transformação, aquele cara que saiu do mundo totalmente manual, foi para o fax, depois foi para o computador, agora coloca pedido no tablet, coloca pedido no seu notebook, no seu celular. Utilizar de ferramentas como inteligência artificial, de ferramentas como plataformas de B2B, e entender que isso exponencializa a venda, exponencializa o atendimento. E eu ouso a dizer que quem não entender vai ficar para trás. Quem não entender que o mundo mudou, não é que está mudando, o mundo mudou, vai ficar para trás. Sim. O representante antigo, o tirador de pedido, já não tem mais espaço no novo mercado. Ele precisa se atualizar. E ele tem que entender que a tecnologia está aqui como uma ferramenta. Não só ele, as próprias empresas têm que entender que a tecnologia está aqui como uma ferramenta para auxiliar e, como você mesmo disse, exponenciar o atendimento do representante. E eu sempre digo aqui, inclusive, uma frase que o Ivo trouxe aqui para a gente, que é o digital não vai substituir o físico, o representante. Vai substituir, sim, aquelas pessoas que não se adaptarem, não usarem a tecnologia em seu próprio benefício. Todo mundo falou um pouquinho, eu acho, sobre isso. Eu acho que vale a pena, então, a gente só passar a transmitir essa informação de que toda vez que tem uma mudança, existe uma resistência pelo ser humano, e não diferente está sendo o que está acontecendo agora. Mas quem vai vencer é aquele que vai olhar que está acontecendo isso já, vai abraçar isso e não negar, né, a existência, vai abraçar e se empoderar. Vai usar ferramentas que vai tornar ele mais forte, mais poderoso, que vai agregar mais para o seu cliente na ponta. E assim todos vão sair ganhando. E no final das contas, que bom que deu tudo certo, inclusive saiu até negócios aqui no bastidor, né? Eu vi, acompanhei. Você acompanhou, né? Ou seja, saímos aqui convencidos de que no final de tudo isso, quem ganha é o representante e o cliente também, certo? Queria agradecer a presença de vocês aqui. Gostou, Nath, de estar aqui com a gente? Eu adorei, queria agradecer demais. Foi muito gostoso trocar essa ideia aqui. E obrigada por esse espaço. E lembrando aí o pessoal que vamos abraçar o novo, porque tem coisas maravilhosas aí na frente e, na verdade, sempre olhando para a melhor experiência para quem mais importa, que é o nosso cliente. Jean? Sensacional. Henry, fazia um tempo que eu já era para ter vindo aqui. Agradeço demais o convite. E eu ia falar para a audiência do Texto Show, mas eu tenho certeza que a audiência do Texto Show, os representantes que nos assistem, já são super antenados. Agora falem para os representantes que ainda não estão assistindo, compartilhem esse vídeo, que tenho certeza que eles vão mudar de ideia. Com certeza. Porque no final, quem ganha é o cliente. A gente tem que trazer todas as opções e estar aonde o cliente quer, da forma como o cliente quer e quando o cliente quer. E tenho certeza que, junto com um representante turbinado, com uma plataforma que atende a necessidade dele,
e um recurso com inteligência artificial fazem com que o cliente compre mais e melhor e sempre. Tá aí a GeoVendas que comprova tudo isso, né, Matheus? Eu gostaria de agradecer vocês dois que vieram aqui, então, convidados. Muito obrigado, Henry, por ter me convidado também. Gostei muito dessa experiência aqui. Eu acho que... Eu concordo plenamente com ambos, né? Tanto o representante quanto o digital são importantes. E quando a empresa consegue unificar os canais de comunicação com o cliente, todo mundo sai ganhando. Eu gostaria de agradecer os parceiros que dão show com a gente aqui todas as semanas, que são a Epson do Brasil, Audaces, Brand Têxtil, GeoVendas, Punchmaster, Grupo Febratex, Fespa do Brasil, Future Print, Busca Têxtil, Camisetas Rápido e Aeropostale. E falando em camisetas rápido, tem presente para vocês também que estão vindo pela primeira vez aqui no Nossa, Têxtil agora Show. gostei, No final né? das Opa! contas, tudo vale a pena, certo? Claudinha, com o uso da tecnologia, já tomou bem a cervejinha. Cadê a sua cerveja? Tá aqui também. Atenção. Ó, Opa! atenção. Janzinho, Matheus, Nath. Obrigada. E aqui um voucher da Camisetas Rápido para vocês personalizarem uma camiseta no site. O CRI Camisetas Online. Entra lá, www.cricamisetasonline, está aqui. Você pode subir a sua estampa, criar alguma estampa, subir e criar a sua camiseta que eles entregam para vocês rapidinho. Meus dois pequenos vão gostar, então. Tá feito. Obrigado, gente. Obrigada a vocês. Obrigado. E você que acompanhou a gente até agora, obrigado por ter ficado com a gente. Comenta aí, dê sua opinião sobre o programa de hoje. Comente sobre assuntos que você gostaria de ver aqui no Debates no Ringue. E se inscreva no canal, ativando o sininho para ser lembrado que toda quinta-feira tem um programa novo que vai ser show, porque o Têxtil É show! Show!